Como vocês já perceberam, o nosso bloco sobre áreas de figuras está subdividido em algumas figuras. Hoje nós vamos falar sobre áreas de quadrados e áreas de retângulos, que são dois tipos de quadriláteros. Prof, mas o que são quadriláteros então? Quadrilátero é um nome científico dado a todas as figuras que possuem quatro lados. Então, o losango, o paralelogramo, o trapézio, que nós vamos trabalhar na sequência, também são quadriláteros. Só que aí o nome de cada um deles vai dar especificidade maior sobre eles. Todos eles são quadriláteros, mas conforme o nome dado, o nome específico, então, ele vai ter algumas características, certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o quadrado e sobre o retângulo, que são dois tipos de quadriláteros, tá bem? Iniciando, nós vamos falar sobre o quadrado, tá? O quadrado, o que ele é? No momento que eu falo a palavra quadrado, obrigatoriamente eu estou falando de uma figura que possui todos os lados iguais. Então, se ele não possui todas as suas medidas de lados iguais, ele não é um quadrado, tá? Então, o quadrado é uma figura que possui quatro lados exatamente iguais e quatro ângulos retos, certo? Para a gente iniciar o nosso estudo, eu vou explicar para vocês um pouquinho como que se chegou ao cálculo da área de um quadrado. Confere aí. Então, vamos lá, pessoal, conhecer a área do quadrado. Para isso, eu peguei uma malha quadriculada aqui. Essa malha quadriculada tem vários quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro cada um. Se é quadrado de 1 por 1, a gente já sabe que isso forma 1 centímetro quadrado. Até porque vocês já fizeram a prática com o metro quadrado, né? Que é um quadrado de 1 metro por 1 metro. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar desenhando um quadrado. O que a gente precisa saber? Que um quadrado é uma figura que possui todos os lados iguais. Então, olhem aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Eu preciso ter 5 centímetros para o outro lado. Estando aqui, eu formo um quadrado com 5 centímetros de lado. Então, aqui eu tenho 5 centímetros e aqui eu tenho 5 centímetros. Para mim calcular a área desse quadrado, bastaria eu contar quantos quadradinhos desses eu tenho, certo? Porque se cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto. O que eu sei aqui? Que a área desse quadrado tem 25 centímetros quadrados. Ok, mas se esse quadrado for extremamente grande, eu não vou poder contar cada quadradinho. E o que a gente consegue perceber aqui? Que 25 é a mesma coisa que esse 5 multiplicado por esse 5. Então, toda vez que eu tiver um quadrado e eu multiplicar a sua base pela sua altura ou seu lado pelo seu lado, eu vou ter a medida da área. Desta forma, a gente consegue chegar à fórmula da área do quadrado, que nada mais é que lado vezes lado, ou base vezes altura, que é a mesma coisa. E aí, como a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que L ao quadrado, ou lado ao quadrado, a gente consegue finalizar uma fórmula para o quadrado sendo A igual a lado ao quadrado. E desta forma, a gente consegue finalizar a área do quadrado, certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a figura que se chama retângulo, que, como nós já falamos anteriormente, também é um quadrilátero, tá? O retângulo, ele tem esse nome porque ele possui os quatro ângulos dele reto, por isso que ele se chama retângulo. São quatro ângulos exatamente retos. Ele não tem todos os lados iguais, como o quadrado, mas ele possui lados iguais de 2 em 2, iguais e paralelos. Ou seja, esse lado é do mesmo tamanho e paralelo a este.
E este lado é do mesmo tamanho e paralelo a este, tá bem? Nós vamos iniciar entendendo um pouquinho sobre como calcular a área de um retângulo. Confere aí. Vamos lá, pessoal. Agora conhecer a área do retângulo. De novo, eu estou usando uma malha quadriculada. Cada ladinho de cada quadrado tem 1 centímetro. Então, no momento que eu quero um quadradinho pintado inteiro, eu tenho 1 centímetro quadrado. Para iniciar, nós vamos desenhar um retângulo. O que é um retângulo? É uma figura geométrica onde todos os lados, todos os ângulos são retos, por isso que ele se chama retângulo, e ele não tem todas as medidas iguais, ele tem 2 paralelas iguais e outras 2 paralelas iguais. Essa parte de baixo aqui a gente chama de base, de B, e aqui é a altura que a gente comumente chama de H. Se eu for calcular aqui, ó, a base, se eu contar quantos centímetros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. E aqui na altura eu tenho 1, 2, 3, 4 centímetros. Se eu quiser saber a área desse retângulo, eu poderia pintar todos os quadradinhos. Eu sei que cada um é 1 centímetro quadrado, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A área desse retângulo aqui é 24 centímetros quadrados. Se a gente observar, 24 é o mesmo que 6 vezes 4. Então, toda vez que eu quiser calcular a área de um retângulo, é simples. Basta eu multiplicar a base pela altura e assim eu vou ter a área de qualquer retângulo. Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido. Até mais! Agora que nós já vimos como que se forma a fórmula da área de um retângulo, que é sempre calcular a base e multiplicar pela altura ou pela largura, eu vou fazer um exemplo aqui bem prático com vocês fazendo esse cálculo. Calcule a área de um retângulo cuja base mede 8 centímetros e a altura mede 4 centímetros. Eu vou construir aqui, vou desenhar um retângulo. A base vai ser o lado maior, que é o lado que está sustentando, e a altura 4 centímetros. Base 8, altura 4. Vou aplicar a fórmula que é a área igual a base vezes a altura. A base é 8 vezes a altura, que é 4. 8 vezes 4, 32. E a minha unidade de medida, que centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, a área toda deste retângulo equivale a 32 centímetros quadrados. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Beijos e partiu exercícios!